Por que Pulp Fiction é considerado um filme tão bom? O que o torna um clássico? Se você até hoje não assistiu a essa belíssima obra de Tarantino, com certeza você já ouviu alguém falando quanto Pulp Fiction é uma obra-prima, com todos aqueles diálogos e com todos aqueles tiros. Também já ouvi todos esses comentários. Então hoje nesse vídeo irei analisar o que, na minha perspectiva, faz Pulp Fiction ser um dos melhores filmes já realizados na história do cinema, apresentando características e detalhes que o tornam um filme tão estudado até hoje. Estou pronta, vamos nessa agora, aqui mesmo. Igual a última vez, lembra? Pensem em um elástico. Esse elástico, quanto mais eu for puxando as extremidades dele, mais esticado ele vai ficando. Você sabe que esses elásticos são perigosos e arrebentam com facilidade, mas eu sigo esticando ele mesmo assim. E à medida que esse elástico vai ficando mais esticado, você, telespectador, vai ficando mais tenso. Afinal, você teme que esse elástico vá arrebentar a qualquer momento na minha mão e você irá se assustar com isso. Mas então eu, depois de puxar esse elástico quase até o seu limite, faço o seguinte movimento. Alfred Hitchcock utilizava dessa estratégia para criar suspense em seus filmes. Levava a atenção do telespectador até o limite, então trazia o alívio dessa tensão. Tarantino utilizou dessa mesma estratégia em Pulp Fiction, mas não é sobre a criação de suspense que me refiro. Irei explicar melhor. Peguem esse mesmo elástico do exemplo anterior, mas ao invés dele simbolizar a tensão e o suspense, ele simboliza agora o limite de improbabilidade de um evento acontecer ou não em uma situação. Se o elástico arrebenta, ele rompe o platô e se torna algo impossível. Entretanto, se ele chegar até o limite possível antes de arrebentar, ele apenas beira o impossível. Logo, apesar de ser uma situação extremamente rara de se ocorrer, segue havendo a ínfima possibilidade daquilo acontecer. É improvável, mas não é impossível. Um gangster no banco do carona do carro vai fazer uma pergunta ao sujeito no banco de trás do carro, mas fazia isso com a arma na mão. Então, sem querer, acaba disparando um tiro bem na cara desse sujeito. Improvável, mas não impossível. O gangster que está procurando seu alvo acaba precisando ir ao banheiro rapidão soltar um barroso no meio do serviço, então ele deixa sua arma do lado de fora do banheiro. Afinal, porque o cara que está fugindo de mim viria para o lugar mais perigoso possível para ele em tal circunstância. Apesar disso, o alvo acaba aparecendo lá nesse exato momento, então se depara com a arma dele em cima do balcão de sua cozinha e em seguida com ele saindo de seu banheiro. Improvável, mas não impossível. O cara, usuário de uma substância injetável, tem um encontro com a esposa de seu patrão, que é usuária de uma substância inalável. Então, em um ato de cavalheirismo, ele empresta o seu casaco a ela. Todavia, ela acaba encontrando um pó branco em seu bolso e confunde a paradinha dele com a paradinha dela, o que resulta em uma overdose. Afinal, ela utilizou a paradinha injetável como se fosse uma paradinha inalável. Extremamente improvável, mas não impossível. E eu nem vou entrar em detalhes quanto ao que acontece na loja de penhores em que Butt e Marcellus lutam. É talvez o maior dos limites do elástico antes dele arrebentar. Aliás, em todas essas cenas, aquela tensão do suspense de Hitchcock está extremamente presente na narrativa também. A tensão de limpar o carro sujo de sangue e se livrar do corpo antes da mulher de Jimmy chegar em casa e ver aquilo acontecendo. A tensão de ir em direção aos gangsters que estão te procurando quando na verdade era para se estar fugindo deles. A tensão de acertar a injeção de adrenalina bem no coração de Mia para salvar a vida dela. E a tensão de escapar daquela conveniência e escolher salvar ou não o cara que estava lutando com você. Além disso, em todas essas ocasiões que citei, depois de esticar aquele elástico metafórico até o limite, Tarantino aliviou esse elástico. Na cena do carro, eles conseguem limpar. Na cena de Butch, ele consegue se livrar do gangster. Na cena da overdose, Mia sobrevive. E na cena da loja de penhores, as coisas acabam se resolvendo também. Mas agora trazendo esse aspecto para um lado um pouco mais pessoal meu. Creio que de todas as características que Pulp Fiction apresenta ao longo da trama, talvez essa do improvável, mas não impossível, seja o que mais potencializou minha criatividade quanto às minhas ideias. Sempre que eu estou escrevendo alguma das minhas ideias, seja no campo literário ou do cinema, utilizo desse conceito para enriquecer a minha narrativa. Claro, adaptando-as para o contexto das minhas histórias. O ponto é que Pulp Fiction foi o responsável por apresentar essa ótica para mim, de forma que alterasse para sempre a forma de eu
ver as coisas ao meu redor, como se um véu tivesse caído dos meus olhos, assim possibilitando que minha imaginação floresça um pouco mais. Então, se você, assim como eu, dedica sua vida a alguma arte, seja ela qual for, observem algo cotidiano de suas vidas e se perguntem o que poderia acontecer de mais improvável envolvendo isso. Porque, como a novidade caótica de uma situação improvável, uma série de sentimentos novos podem ser apresentados e aprofundados por você através do seu estilo e da sua perspectiva. Uma simples ida ao mercado para comprar pão talvez carregue mais ideias do que você imagina. Vai ao mercado comprar pão? O que beiraria o impossível nessa sua ida ao mercado quando você fosse comprar pão? Um carro com um escapamento sinistro gostar do seu carro e querer apostar um racha com você no caminho para o mercado? Um carro com um escapamento sinistro gostar do seu carro e querer apostar um racha com você no caminho para o mercado e você mostrando que seu carro também é sinistro, acaba topando a brincadeira e exigindo mais do que o seu carro aguentava até aquele momento? Então, após essa brincadeira de homens adultos, acaba notando que o ronco do seu carro, que até então estava normal, também ficou mais alto que o habitual? E então você, quando chega no mercado, vai até o seu escapamento dar uma espiada e nota que a ponteira do escapamento também quebrou e por pouco não caiu na pista. E você, como bom entusiasta e apaixonado pelo próprio carro, arranca o escapamento com as próprias mãos e chega em casa, carregando um saco de pães do mercado em uma mão e na outra, o escapamento do próprio carro. Então a sua mulher dá uma risada, pega as compras e, como boa apoiadora das suas loucuras, ajuda você a limpar esse escapamento até ele ficar brilhando. E após uma senhora de uma limpeza nele, você agora tem embelezando sua mesa, além de uma centena de xícaras de café, livros e Hot Wheels, o escapamento do seu próprio carro que você mesmo detonou em uma brincadeira de homens adultos durante uma ida ao mercado. Improvável, mas não impossível. E eu posso garantir a vocês, é um escapamento e tanto, não é? E aproveitando o gancho, creio que esse escapamento eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Esses vídeos dão muito trabalho para serem realizados, envolvem muita pesquisa e muito estudo para concluir essas observações, e ainda mais trabalho para organizar tudo em um roteiro e posteriormente um processo de edição. Além disso, até o presente momento, não ganho dinheiro com nada do que produzo para esse canal aqui. Então, caso os senhores queiram apoiar o meu trabalho de alguma forma, peço que deixe o seu gostei nesse vídeo e assista os outros vídeos desse canal. Não poupo esforço em nenhuma das minhas produções, e a única coisa que peço em troca é o seu reconhecimento. Então, se o meu conteúdo agrada a você, se inscreva. Estou com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, e até o momento faltam apenas 99.842 inscritos para essa meta ser devidamente alcançada. O que significa que é bem improvável que eu consiga alcançá-la. Improvável, mas não impossível. E por último, mas não menos importante, deixem nos comentários o que você está achando desse vídeo. E se tiver alguma sugestão de filme, livro ou algum assunto que você gostaria que eu falasse, coloque lá também. Os comentários são a parte que eu mais gosto e estou anotando todas as sugestões que são colocadas ali. Agora, voltando pro vídeo. O que aconteceu aqui foi um milagre. Calma, Jules, essas coisas acontecem. Errado. Essas coisas não acontecem. Já pararam para pensar que esse diálogo exemplifica exatamente todo esse contexto de improvável, mas não impossível que falamos agora? Porque, cá entre nós, essas coisas definitivamente não acontecem. Ou melhor dizendo, são coisas muito improváveis de se acontecer. Improváveis, mas não impossíveis. Logo, todos os arcos narrativos dos personagens de Pulp Fiction podem ser explicados a partir desse diálogo. Hambúrguer, a base de qualquer almoço do dia. Não teria como falar de Tarantino sem pontuar a qualidade dos diálogos, principalmente tratando-se de Pulp Fiction. Eu sei que em uma primeira olhada, os diálogos em Pulp Fiction parecem ser apenas encheção de linguiça, já que se parece com conversas cotidianas e naturais que teríamos com nossos amigos em um churrasco, por exemplo. E isso faz alguns telespectadores pensarem que naquele diálogo não há nenhum sentido real no que diz respeito à história do filme. Muitas pessoas que assistem a obra saem com essa impressão, mas isso deve-se única e exclusivamente à desatenção do telespectador. Pulp Fiction é um filme que exige interesse por parte do telespectador. Exige que você sente o rabo na cadeira e apenas assista a obra. Quem não se esforça nem um pouco para prestar o mínimo de atenção nos detalhes de um filme, não está apreciando verdadeiramente a arte do cinema. E Pulp Fiction é puro cinema. Em suma, se pararmos para ouvir os diálogos com atenção, veremos que praticamente todos os diálogos apresentados em Pulp Fiction são relevantes para a história. E eu vou mostrar isso a vocês. Vamos pegar um diálogo que em primeiro momento parece inteiramente sem utilidade. Os diálogos na casa de Lance quando Vincent vai até lá para comprar uma paradinha diferenciada. A começar por esse, um diálogo sobre piercings, tetas e pistolas. Esquece a pistola. A pistola vai contra toda a ideia do ato de furar, entendeu?
Nossa. O livro ensina a furar. Eu empresto pra você. Tá procurando o quê? O meu livro de medicina. O livro ensina a furar. É como um manual que dão pras enfermeiras, meu saco. Não, usam isso pra furar as tetas, não é? Mas eu não sei exatamente onde é o coração dela. Eu acho que é bem aqui. É claro. Aqui? Todos os furos. Tenho 18 no meu corpo. Cada um é feito com uma agulha. Eu digo o que fazer. Não. Além disso, mantendo-se ainda nessa parte do diálogo, ou melhor, nessa parte específica do diálogo, Tenho 18 no meu corpo. Cada um é feito com uma agulha. reparem quanto tempo a contagem de 3 segundos realmente demora no momento da injeção de adrenalina em Mia. 3. Tenho 18 no meu corpo. Cada um é feito com uma agulha. Quem diria que só nesse diálogo de 1 minuto sobre piercings, tetas e pistolas, todos esses detalhes não seriam apresentados. Então, quando Vincent entra no quarto de Lance para comprar a mercadoria, mais detalhes se apresentam. Vincenzo. Chega mais. Tô sem embalagem. Saquinho serve? Tudo bem. Foi exatamente por esse motivo que Mia acaba tendo overdose naquela noite, porque o saquinho é normalmente utilizado para carregar aquela mercadoria inalável, e não ejetável. E quando Mia encontra aquele saquinho no bolso do casaco do Vincent, que não por acaso é o mesmo dessa cena aqui, automaticamente deduz que aquilo é a paradinha dela. Logo, sem aquele diálogo entre Vincent e Lance, a cena teria perdido um pouco o sentido. Tomara que sobre um pouco pra você. Tomara que sobre um pouco pra você. Tomara que sobre um pouco pra você. A heroína voltou. Voltou em grande estilo. E mantendo-se ainda no diálogo de Vincent e Lance, E ainda tem aquele carro? Sabe o que o idiota fez outro dia? O quê? Arranhou ele. e posteriormente vemos o arranhão que ele citou. O que tudo indica que foi realizado por Butt, já que nesse outro diálogo, os dois não se entenderam muito bem. Não sou seu amigo, panaca. E pelo olhar de Butt, observando a intimidade de Vincent e Marcellus, isso se ressalta um pouco mais. Mas repare no restante desse diálogo sobre o carro. Cara, eu gostaria de pegar ele fazendo isso. Eu daria tudo pra pegar um imbecil fazendo isso, tá sabendo? Faz sentido, não é? Que covardia maior existe do que estragar o carro da gente? Eu não mexo no carro dos outros. Claro que não. Contra as regras. Agora escutem esse diálogo novamente, mas alterando um pouco o contexto dele. Substitua o arranhar o carro de Vincent por cagar no banheiro de Butt. Que covardia maior existe do que estragar o carro da gente? Eu não mexo no carro dos outros. Claro que não. Contra as regras. Cara, eu gostaria de pegar ele fazendo isso. Eu daria tudo pra pegar um imbecil fazendo isso, tá sabendo? Devia ser eliminado. Sem julgamento, sem júri, direto pra execução. Eu estava lavando. Talvez com um bom sabão eu fizesse uma coisa melhor. No diálogo do casal no restaurante, aquele bem no início do filme, eles conversam sobre o fato de que ninguém bancaria o herói no lugar desses, concluindo que naquele restaurante todos seriam pego de surpresa. E quem realmente acaba sendo pego de surpresa? Eles próprios, justamente por outros dois criminosos que, diferentemente deles, são profissionais. Ninguém vai querer bancar o herói num lugar como este. Nesse diálogo do porta-malas, Vincent pergunta quantas pessoas estarão lá dentro do local e decidem levar mais armas, para o caso de haver mais pessoas, o que realmente acaba Pode ter acontecendo. até 5 caras lá dentro. Olha, vamos levar as armas. O diálogo de massagem nos pés prenuncia a tensão do encontro de Vince com Mia. Afinal, se uma massagem nos pés dela fez um cara ser arremessado da janela, o que poderia acontecer ao sujeito que tem um encontro com ela e nesse encontro ganha um concurso de dança com ela e depois de ganhar esse concurso vai até a casa dela beber um drink com ela? Se uma massagem nos pés denota intimidade, o que uma conexão como essa que Vincent criou com Mia denotaria? Uma massagem no pé? Só isso? Sem falar do diálogo de Jules com Brett, que pra mim é o melhor diálogo do filme, porque consegue misturar a tensão de um suspense com o humor da comédia, medo com risada, ironia com imponência, respeito com ousadia, autenticidade com referência, entrelaçando a estrutura de forma natural e bem construída. Inclusive, arrisco sugerir que todo o estilo de Tarantino se faz presente nesse diálogo. Eu te desafio, filho da mãe. Fala o quê? Só mais uma vez.
Poderia me aprofundar muito mais em diferentes diálogos da obra, mas creio que por agora esses que citei sejam suficientes para mostrar que definitivamente não há nada de encheção de linguiça nos diálogos de Pulp Fiction. Na verdade, não há encheção de linguiça em nenhum filme de Tarantino. Cada linha de seu roteiro serve diretamente à linha seguinte. Logo, cada diálogo tem relação com a história e cada palavra potencializa o processo de contexto futuro em cada uma das cenas que se seguirão. E o fato de diálogos tão cotidianos ditos de formas tão espontâneas carregarem tantos significados apenas ressalta o quão brilhante é esse filme e o quão bem pensado foi a construção da narrativa e dos personagens. Além da profundidade do diálogo citado, o que mais é claramente um ponto de suma relevância nessa cena? Como o próprio Jules disse, Não faça isso, não menospreze esta coisa. esse é o ponto onde é mostrado sobre o que se trata realmente Pulp Fiction. Mas para isso, precisamos olhar de uma forma um pouco mais isolada cada um dos personagens principais, Jules, Vincent, Mia e Butch. Vamos começar por Butch. Butch quer sair da vida no qual encontra-se, longe da violência da sua profissão, longe de acordos com gangsters, longe de apostas, longe da sujeira que sua vida é até então. Então toda aquela situação que aconteceu envolvendo ele, Vincent e Marcellus foi como o ato que simbolizaria a sua transição de vida, saindo da vida ruim, com crimes, violência, desonestidade, e adentrando uma vida boa, com paz, sossego e provavelmente a construção de sua família. A escolha de Butch foi largar a vida do crime, portanto, Butch teve a sua redenção. Agora quanto à senhora Mia Wallace. Uma mulher autodestrutiva, frustrada, viciada, descontrolada e inconsequente que é casada com um gangster. O estilo de vida dela é perigoso em todos os sentidos. Sua quase morte por overdose poderia ser visto como um sinal de sua redenção. Um momento de repensar sobre sua vida e decidir fazer alguma coisa diferente. Talvez tentando ingressar novamente na sua carreira de atriz, enfim, sair daquela vida de alguma forma. E pelo que o filme mostrou, a escolha dela foi manter-se naquela vida. Portanto, negligenciando a chance que foi dada a ela. Agora vamos falar de Jules. Jules é um cara autoconfiante e tem opiniões muito bem definidas sobre quem é, sobre o que tolera e o que não tolera, sobre o que acredita e o que não acredita, assim tornando um sujeito muito bem resolvido e, portanto, nada manipulável. Mas apesar disso, Jules é um sujeito que respeita a hierarquia do qual encontra-se, o que o faz levar o seu trabalho muito a sério. Sempre pontual, responsável, disciplinado, organizado e preparado para possíveis imprevistos no seu ramo. Consequentemente, Jules acaba por prestar muita atenção naquilo que acontece ao seu redor. E dentre as coisas que Jules acredita, uma delas é de atribuir significado às coisas que acontecem em sua vida. Então, quando aquele rapaz erra todos os tiros e Jules vê um dos imprevistos do seu ramo tendo sido evitado, não pelo seu preparo, mas por algo inexplicável, Não. Essa coisa não foi sorte, não. ele atribui um significado a isso. E o significado que ele atribui é o de que aquilo é um milagre de Deus, como se Deus tivesse desviado as balas para que eles tivessem a oportunidade de viver o resto de suas vidas em paz, assim afastando deles a morte e presenteando-os com o poder de escolher fazer a coisa certa, largar a vida de gangster. E Jules, assim como Butch, fez a escolha certa e, portanto, também teve a sua redenção. Viu só que sacação? Está certo. Já Vincent, apesar de vivenciar literalmente a mesma situação de Jules, negligencia totalmente aquilo, porque, diferentemente de Jules, Vincent não atribui significado a praticamente nada em sua vida. Vincent é um sujeito extremamente desatento e descuidado com o que acontece ao seu redor. Podemos notar isso em situações como a de deixar a arma em cima do balcão da cozinha de Butch quando vai ao banheiro, ou quando ele empresta o casaco para Mia, mesmo tendo conhecimento da quantidade significativa de mercadoria que ele havia deixado dentro do bolso, ou quando ele limpa as mãos sujas de sangue nas toalhas brancas de Jimmy. Sem contar que toda aquela situação do carro deveu-se única e exclusivamente pela falta de cuidado de Vincent. A única coisa que mantinha o pavio curto de Vincent na linha e salvava o rabo dele em momentos como o do carro era justamente a disciplina e a responsabilidade de Jules. Eu usei o mesmo sabão que você e quando eu terminei a toalha não parecia um absorvente higiênico. São essas coisas que podem colocar tudo a perder, cara! E Jules tenta mostrar para Vincent o que era aquilo que havia acabado de acontecer ali. Mas Vincent, desatento, descuidado e desinteressado, negligencia aquilo. E o preço que ele pagou por isso, vocês bem sabem. Não por acaso, Vincent e Mia acabaram criando uma conexão naquele encontro. Afinal, ambos são muito parecidos tratando-se disso.
O ponto é que todos esses personagens, que podemos sugerir que são os personagens principais, tiveram, através de situações completamente incomuns e inusitadas, um choque de realidade. E esse choque de realidade os deixou diante de uma escolha quanto ao rumo que seria tomado em suas vidas. Continuar vivendo a vida daquela forma ou libertar-se dessa vida e buscar algo melhor para si. Redenção, minha gurizada. Redenção. E agora, como sempre fazemos para concluirmos o vídeo, eu vos convido a uma reflexão. Depois de mergulharmos um pouco mais nessa profundidade de detalhes presentes em Pulp Fiction, e confiem em mim, não falamos nem de 10%, depois de tudo que conversamos aqui nesse vídeo, o que realmente fez Pulp Fiction ser o que é? Por que as pessoas gostaram tanto naquela época e seguem gostando tanto de um filme relativamente antigo e de características tão singulares como Pulp Fiction? Na minha opinião, na minha perspectiva, na minha concepção, é por causa desse cara. Naquela época, Pulp Fiction só faria sentido na cabeça desse cara. Pensem comigo, qual a responsabilidade de um sujeito cujo ofício é decifrar, ou melhor, descrever sentimentos verdadeiramente intrínsecos de um ser humano em seu curto período de existência, enquanto tal sujeito compartilha da mesma mortalidade? A mesma dúvida que perdura o sujeito que descreve, perdura naquele cuja descrição se baseia. Então, afinal, esse sujeito que descreve a si mesmo para o mundo ou descreve o mundo para si mesmo? Talvez as duas coisas. E para mim, Pulp Fiction é a junção dessas duas coisas. Pulp Fiction é a descrição do mundo para o mundo através dos sentimentos de Tarantino. E isso não é uma característica única dele. Para mim, todo artista que consegue essa proeza alcança verdadeira autenticidade. Na minha perspectiva, que não é absoluta ou incontestável, que é simplesmente o que concluo desse determinado ponto até esse momento, na minha perspectiva, a autenticidade é a junção de todas as referências que alguém tem conhecimento, organizado não de forma que se torne algo novo, propriamente dito. Porque se algo novo é criado, ele automaticamente se tornará algo velho, quando outro algo for criado. Então não se trata de ser algo novo, e sim que esse algo consiga alcançar um grau de sentimento novo. Um algo que lhe traga mais dúvida do que clareza. E a dúvida que me refiro não é sobre ser algo confuso, incompleto ou incoerente. A dúvida que me refiro é o fato desse algo despertar um sentimento tão inexplicável que naquele momento a dúvida perdure sobre o que exatamente é aquilo que você está sentindo e por que exatamente você está sentindo aquilo. Algo novo se torna velho com o tempo, mas um grau de sentimento novo se torna único, apesar do tempo. E Pulp Fiction conseguiu alcançar essa proeza. Lembram quando eu falei que naquela época Pulp Fiction só faria sentido na cabeça desse cara? Porque através de suas vivências, Tarantino teve a oportunidade de vivenciar um sentimento. Talvez foi em uma conversa com Roger Avary, que roteirizou Pulp Fiction junto com Tarantino, talvez comprando um Royal with Cheese na França, talvez em uma junção de todos esses momentos, enfim. Quando Tarantino concebeu esse sentimento a ele, com todo o seu vasto repertório de cinema, concluiu que conseguiria trazer esse sentimento para as telas, e assim ele fez. E quando fez, libertou esse sentimento também para os telespectadores. E por isso Pulp Fiction se tornou Pulp Fiction, porque nada se parece com Pulp Fiction. E digo mais, se nós estamos aqui falando sobre esse filme 30 anos depois do seu lançamento oficial, e ainda assim conseguindo descobrir detalhes que não havíamos notado antes, sinal que esse sentimento ainda está sendo descoberto. E sentimentos genuinamente belos devem ser propagados. Então, para mim, é uma honra estar contribuindo para a propagação desse sentimento através da minha ótica a vocês. Se vocês conseguirem contribuir tanto esse sentimento quanto um sentimento que somente vocês conseguiram sentir até hoje, passe e propague esse sentimento ao mundo. O mundo anseia em senti-lo. Muito obrigado por assistirem.